Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Louvado seja o Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Glória a Deus. O Senhor é muito bom e é por isso que nós estamos aqui, né? Nós temos um Deus e é por isso que nós permanecemos nele, porque ele é o nosso Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22. Lucas 12, 22. E vamos ouvir o que Deus deseja nos ensinar através da sua palavra. Se alguém na sua casa aí não tiver a Bíblia, empreste a sua, compartilhe ela. Ou então, o próximo presente que você vai dar para ela vai ser uma Bíblia. Olha que coisa legal. E assim, cada um vai ter a sua para poder manusear, aprender, achar os livros. E assim o Senhor vai adquirindo mais lugar nas nossas vidas. Amém? Lucas 12, versículo 22 diz assim: A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, ou não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que era, que é, o que há de vir. O Senhor é aquele, meu Deus, que nos ensina através da Tua palavra, e é isso que o nosso coração deseja. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos absolver, ó Deus, os Teus ensinamentos, e assim, Deus, crescer mesmo no conhecimento da Tua verdade, e dar frutos, ó Pai, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nas nossas convivências, Pai. Nós pedimos mesmo que o Senhor venha nos capacitar, em nome de Jesus, nos ensinando a não andarmos ansiosos, ó Pai. E tudo isso nós pedimos porque é possível através da Tua palavra e também para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, porque nesses dias o que não nos falta é motivo para ficarmos ansiosos. E o Pai, Ele vê as necessidades que nós temos, e Ele quer trabalhar isso nas nossas vidas, né? Talvez nesses dias, aquele que nunca foi ansioso, começou ali a ter um nível de ansiedade. E talvez aquele que já era muito ansioso, nesses dias está assim extremamente ansioso, né? Conseguiu aumentar o nível da ansiedade. Porque muitas são as coisas que nos preocupam. E são essas preocupações, às vezes, sem uma resposta ou sem uma direção, que nos faz
ter esse sentimento dentro de nós, né? A ansiedade, quando a gente busca o significado dessa palavra, ela está relacionada ao sentimento de agonia, de ser impaciente, de aflição. Aquela pessoa aflita é o mesmo que estar ansioso, né? Então, quando nós andamos dessa forma, às vezes nos é roubado o dia de hoje, o projeto que o Senhor tem para nós, e muitas das vezes atrapalha o amanhã também, porque a ansiedade, ela nos leva a pecar. A gente vai ver no decorrer dessa ministração que a ansiedade, ela está ligada às vezes à ausência de uma vida de busca e de oração. A ansiedade, ela está ligada, às vezes, a gente não confiar que o Senhor está cuidando de nós, ou seja, um pensamento de dúvida, né? A ansiedade está ligada ao medo, a ansiedade nos faz precipitar. Então, nós temos que buscar absorver isso que está na palavra do Senhor, entender que nós precisamos aprender a lutar contra a ansiedade, né? A nos aquietar, a saber ouvir a voz de Deus, a confiar, a compreender os planos do Senhor, né? Quando nós temos a visão de Deus, isso traz paz sobre as nossas vidas. Então, como que nós temos essa visão de Deus? Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a Deus, né? Todas as pessoas podem estar desesperadas, mas nós que conhecemos o Senhor, precisamos ter sim a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança nele. E quando a gente medita nesse texto de Lucas, nós vemos Deus assim nos falando algumas coisas, e assim, para resumir o que Deus tenta falar aqui, o que ele fala, é que nós precisamos às vezes reposicionar, nós precisamos colocar em ordem algumas coisas nas nossas vidas. É isso que Deus fala. Deus está dizendo assim que às vezes a ansiedade é porque alguma coisa está fora do lugar, existe uma desordem, né? E nós entendemos assim de pronto, de forma clara, quando Deus fala o versículo 31 aqui de Lucas 12, quando ele fala: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, ele começa falando assim: olha, em primeiro lugar, você tem que buscar o meu reino. Em primeiro lugar, você vai colocar as minhas coisas. Em primeiro lugar, você vai me colocar, né? Eu já ouvi uma frase que diz assim, que se Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele nunca estará em segundo. Então, o lugar de Deus na minha vida e na sua vida precisa ser em primeiro lugar. Isso não significa que você vai acordar pela manhã e ali, né, a gente vai fazer de forma programada. Aí eu acordei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a Bíblia e orar. Não, nós temos que fazer isso, porque há uma sede, há uma fome de Deus. Nós vamos priorizar as coisas do Senhor. Mas aí no restante do dia eu vou relaxar, porque eu já fiz nas primeiras horas. Então buscar primeiro não é só buscar nas primeiras horas, né? Buscar primeiro significa que tudo aquilo que nós conhecemos de Deus e sabemos que é a vontade dEle, nós vamos escolher fazer isso. Isso primeiro. Ah, Deus quer que seja assim. Então essa é a minha primeira opção. E às vezes, a gente entendendo que a vontade de Deus já é a primeira opção, o que nós vamos fazer? As demais a gente já vai descartar. Então essa possibilidade já não existe, essa já não existe, essa eu já não vou fazer. E isso vai nos livrar o quê? De um nível de ansiedade, de um coração ansioso, né? E nesses dias temos meditado sobre o coração. Esse texto que nós lemos fala no versículo 34, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Deus está falando assim: olha, eu vou te ensinar uma receita aqui, nesse capítulo 12 de Lucas, que você vai aprender a ter, né, a ter o meu coração em mim, e isso será algo de valor na sua vida. E qual vai ser o sintoma de você buscar as coisas do Senhor em primeiro lugar e o seu tesouro ser o Senhor? Porque quando você busca em primeiro lugar, Ele é o seu tesouro. Por quê? Porque Ele tem mais valor que as outras coisas. Então, quando nós vivemos dessa forma, o que acontece? A nossa ansiedade, ela vai diminuindo até chegar num ponto que ela vai ser dominada. Porque o que nós temos que entender, igreja? Que o domínio sobre as nossas vidas precisa ser do Senhor. E uma pessoa muito ansiosa, a ansiedade domina ela, né? Eu não sei se você já viu, às vezes uma pessoa com tanta ansiedade, ela come a unha, come o dedo, né? E às vezes chega num alto nível. E quem vence isso, a pessoa tem que dar glória a Deus, porque não é fácil
para quem tem uma ansiedade assim. Eu já vi pessoas que, por causa da ansiedade, arrancam o cabelo da cabeça, né? Vai arrancando ali fio por fio numa ansiedade. E tantas outras manias, né? Que a pessoa vai criando para satisfazer aquela compulsão, uma ansiedade, uma situação incontrolável. Aí começa a externar dessa forma. E a ansiedade, com certeza, nos prejudica. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha esse sentimento, ela vai pensar, eu quero deixar, eu quero vencer isso. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos ensinar a viver sem ansiedade, sem esse alto nível de impaciência, de aflição, de preocupação, né? Porque o ansioso, muitas das vezes, ele sofre antes das coisas acontecerem. Então, quando você vê aqui comigo os Salmos 45, pode deixar aí Lucas marcado, mas vamos lá no Salmos 45 e vamos assim meditar nesses versículos. Salmos 45, versículo 6. Salmos 45, 6. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cedro de equidade, ou seja, de um julgamento justo. E é o cedro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, o salmista ali, entoando o cântico ao Senhor, ele começa a reconhecer, fala, Deus, o Senhor é aquele que está no trono. E o trono do Senhor é aquele que é para sempre. E o cedro do Senhor, a forma que o Senhor julga, é justa. Esse é o cedro do teu reino. Amados, quando nós temos um nível grande de ansiedade, quando nós somos ansiosos, essa ansiedade nos domina. E esse é um problema, às vezes, na vida do cristão, do filho de Deus. Por quê? Porque a única coisa que pode nos dominar é o Senhor Deus, é o Espírito dele, é o governo dele, é esse trono que é eterno, sabe? Então, quando uma pessoa tem, por exemplo, um vício, por que Deus reprova o vício e diz que o vício é pecado? Porque o vício domina aquela pessoa. Então, tudo que nos domina, amados, nós precisamos de rever, nós precisamos de abrir mão, nós precisamos de lutar contra, né? Por que é tão importante na vida do cristão ele conseguir fazer um jejum legal, coloca ali algumas horas, né? Às vezes a gente tem que fazer um exame, a gente faz jejum, e às vezes for para o Senhor, nós somos mais resistentes, né? Infelizmente. Então, o que nós temos que fazer? Um jejum, eu vou fazer um jejum de uma coisa que eu gosto. Isso vai provar o quê? Que aquilo não me domina, né? Não adianta eu fazer um jejum de uma coisa que eu não gosto, né? Eu tenho que fazer daquilo que eu gosto muito, porque aí eu vou estar falando o quê? O meu estômago não me domina. Eu sou senhor do meu estômago. Por isso que Deus fala que ele é senhor dos senhores, porque nós dominamos as coisas. Deus nos criou para dominar os animais, Deus nos criou para dominar os sentimentos, né? Para a gente poder andar acima dessas coisas. É claro que isso só acontece com relacionamento com Ele. Então, Deus quer com que nós vamos a dominar a ansiedade. Por quê? Porque senão ela nos domina, ela atrapalha na nossa vida, o nosso dia a dia, nos leva a pecar, nos leva a fazer decisões erradas, escolhas erradas, destrói relacionamento, destrói inclusive o nosso relacionamento com Deus, porque a ansiedade é um sintoma de que nós precisamos confiar mais nele. Então, a Bíblia está falando que Deus é o Deus do trono, ou seja, é o Deus que quer dominar as nossas vidas. E não é um domínio injusto, pelo contrário, é um domínio justo, é o que nós precisamos. O versículo 7 diz, ama a justiça e odeias a iniquidade. Esse mesmo texto que nós lemos de Lucas 12, versículo 22 ao 34, ele está também em Mateus 6, do versículo 25 ao 34. E quando a gente lê Mateus 6, 33, diz assim, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados, o mesmo versículo
de Lucas 12:32 é o mesmo de Mateus 6:33. Qual que é? O que diz? Buscar em primeiro lugar o seu reino. Só que Mateus, ele explicou de uma forma mais clara, porque o reino de Deus está ligado à sua justiça. Nós não podemos querer estar no reino de Deus e falar, vou continuar com a minha vida torta, todo tipo de injustiça, todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade, vou continuar com aquela fama que as pessoas falam a respeito do brasileiro, um jeitinho brasileiro, vou dar jeitinho para tudo. Não, gente. Justiça é andar de forma reta, de forma correta. É nós entendermos o certo e o errado e escolhermos sempre o certo. É ser justo, é fazer como Deus quer que nós façamos. Isso é justiça. O reino dele está em nós quando nós vivemos a sua justiça. E isso é muito bom, por quê? Porque essa justiça passa a ser um cuidado e uma proteção. Aquele que vive a justiça, ele não vai permanecer em pecado. Olha bem, porque a Bíblia disse aqui, ele ama a justiça e odeia a iniquidade, no versículo 7. Então, aquele que ama a justiça, ele não permanece no pecado, ou seja, na sua vida não vai haver iniquidade. Quando peca, arrepende, deixa e aprende e segue em frente. Então, nós precisamos andar em justiça, porque em justiça será uma prova de que o reino dele está sobre as nossas vidas. Volte no Evangelho de Lucas, Lucas 12, no versículo 22, e nós vamos seguir aqui meditando nesse texto. Lucas 12, 22, diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Deus está falando, olha, a minha direção é, não ande ansioso, no que diz respeito à sua vida. Nós lemos que Deus está no trono, o seu trono é para sempre, é um trono eterno. A mesma palavra diz, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão nas mãos dele. Todo aquele que já entregou a sua vida para Jesus, os nossos dias não são nossos mais, mas são dele. O domínio é dele, o governo é dele, a vontade é dele, a direção é dele e o cuidado também vem dele. Então ele está falando assim, olha, já que a sua vida está nas minhas mãos, não tem por que você andar ansioso. Não tem por que você andar preocupado com essas coisas mínimas. Então Deus está falando, comece a reavaliar as suas decisões, os nossos pensamentos, a forma que a gente tem organizado as nossas vidas. Ele está falando, reavalie, reposicione se for necessário, porque o reposicionamento vai tirar das nossas vidas a ansiedade. Amados, Deus, ele fala de uma forma tão clara que, olha bem, quando você lê aqui os versículos anteriores, quando Deus, ele dá uma palavra reprovando o amor ao dinheiro, né? O amor ali de uma forma que nunca se sacia ao dinheiro. E ele fala assim ao versículo 19, olha bem, então direi a minha alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Por quê? Porque esse dono aqui de um celeiro, ele começou a colher tanto que ele falou, vou destruir esse e vou construir um celeiro melhor. Por quê? Porque aí eu vou poder me regalar, né? Com um celeiro cheio, ou seja, com um grande número de dinheiro na minha conta, ou com muitos bens, muitas propriedades, muitas coisas de valor. Se eu possuir todas essas coisas, eu vou poder deitar, descansar, eu vou poder comer à vontade tudo o que eu quiser, eu vou me regalar, eu vou me satisfazer nessas coisas. Só que a Bíblia chama esse homem de louco, porque essa perspectiva, amados, é uma perspectiva sobre a vida daquele que pensa só nas coisas da terra. E a Bíblia fala que se a gente viver aqui pensando só nas coisas terrenas, nós somos os mais infelizes. Então, nós precisamos aprender a ser felizes. E aprendendo a ser feliz, nós não vamos andar ansioso. O versículo 20, olha o que Deus fala com esse homem. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
A Bíblia está falando, olha, se nós andarmos preocupados com tantas coisas aqui na terra, o que comer, o que beber, o que vestir, o carro que eu quero comprar, a casa que eu quero fazer, não sei mais o que, isso. Então, gente, se a gente andar preocupado só com essas coisas, nós seremos ansiosos. Mas a Bíblia está falando, aprende a buscar as minhas coisas primeiro. Aprende a me buscar primeiro. A Bíblia diz, amados, que vai haver um tempo que nós vamos buscar, Deus não vai achar. O profeta Isaías disse, né, que nós temos que buscá-lo enquanto se pode achar. Por quê? Porque vai haver um tempo, depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não vai estar aqui mais nessa terra, então vai querer buscar e não vai achar, não vai ter como, cessou o tempo da graça. Então hoje nós podemos buscar e achar. Então por que nós vamos andar preocupados com tantas coisas no dia a dia, sendo que a nossa principal preocupação tem que ser a salvação das nossas almas, a nossa vida com Deus. Não adianta, nós temos tantos projetos para sermos bem-sucedidos e Deus está de fora desses projetos. Como que eu sei que Deus está de fora dos meus projetos? Quando hoje eu não coloco Deus no meu dia a dia. Amado, nós não podemos equivocar de pensar, não, eu estou planejando essa carreira, eu ter sucesso, eu ser bem-sucedido, eu ter tantas coisas, né? Eu ter uma casa, uma família onde eu vou ter fartura, eu vou ter bens, eu vou me saciar, eu vou ter tantas coisas. E lá, quando eu tiver tudo isso, eu vou buscar Deus. Mentira, amados. Se nós não buscarmos a Deus hoje, quando nós fazemos o projeto, quando acontecer, Deus vai estar mais longe ainda de nós. E talvez nem será possível mais buscá-lo. Então eu tenho que buscar Deus hoje. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida hoje. Eu tenho que aprender a confiar e a descansar e a quietar nele hoje. É um desafio? É, porque nós temos tantas obrigações, tantas tarefas, tantas coisas para a gente cuidar. Então, o que não nos falta é motivo para ficar ansioso. Mas quando a gente relaciona com Deus, esse relacionamento nos leva a confiar nele. E o confiar nele vai nos levar a descansar nele. E o descansar nele, amados, vai nos dar um entendimento que eu faço a minha parte, mas a parte mais difícil é Deus que faz. Nós temos que aprender a viver dessa forma. E quem vive dessa forma é porque busca o seu reino e a sua justiça. É porque entendeu a priorizar as coisas de Deus. E as outras coisas serão consequência. Não é breganha, mas é fato que Deus falou que a consequência vai acontecer. Agora, se eu inverter e buscar todas as outras coisas primeiro, eu posso esquecer do reino de Deus, porque eu não vou conseguir entrar nele. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E viver esse reino como? Vivendo a sua justiça. Olha o versículo 23, diz assim, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. 24, observai os corvos, quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. A Bíblia está falando assim, olha, começa a priorizar o que tem realmente valor. Amados, quando a gente consegue vencer a ansiedade, a gente sabe dar valor às coisas certas. Sabe, nem todo dia dentro da nossa casa é aquela mesa farta, né? Que a gente tem tantas coisas gostosas, que a gente olha e fala assim, nossa, não sei nem por onde que eu começo a me servir, nem todo dia. Tem dia que, às vezes, é o arroz, o feijão, um ovo frito, mas se a presença de Deus ali está, amados, nós estamos satisfeitos. Então, o que a Bíblia diz é, aprenda a dar valor às coisas que realmente têm mais valor. E seja satisfeito. Porque a ansiedade também está ligada a uma insatisfação. Não, eu já tenho isso, mas eu quero ter mais. Era isso que aquele dono do celeiro queria, ele já tinha, mas ele queria algo maior. E aí Jesus começa a falar, olha, os corvos, eles não semeiam, eles não ceifam, eles nem têm celeiros. Mas todavia Deus os sustenta. E Deus está falando, olha, e vocês têm mais valor do que as aves. Amados, Deus criou as coisas em ordem.
E quando Deus criou o homem, Deus já havia criado os animais. E de nenhuma forma Deus falou, o animal vai dominar o homem. Não, Deus falou que o homem iria dominar os animais. E então nós estamos num lugar onde Deus diz, olha, vocês têm mais valor. É claro que isso não nos dá o direito de matar, de fazer o mal, né, com o animal, como a gente tem visto no noticiário essa semana. Não, não é isso. Mas nós temos mais valor. Tanto que o animal, ele não tem alma. Ele tem o fôlego. Ele morreu, o fôlego de volta para Deus. Ele não tem que ter preocupação que existe céu e inferno. Ele não tem essa preocupação. Agora nós não. Nós temos essa preocupação. E glória a Deus, porque nós podemos escolher ter uma eternidade. Um animal nunca ele vai se tornar filho. Ele é criatura, ele é criação. Ele mostra a glória de Deus. Mas nós podemos nos tornar filhos e filhos amados. Então, amados, nós estamos nesse lugar no coração de Deus que nós temos mais valor do que as aves, mais valor do que os animais. E aí Deus está falando, olha, e das aves Deus sustenta, quanto mais os seus filhos. Amados, não andar ansioso é o mesmo que andar por fé. Porque se nós andarmos com fé, a ansiedade não vai ter lugar nas nossas vidas. Quantas as vezes nós, amanhecemos o dia ou vamos dormir à noite sem ter tantas respostas, sem ter tendo coisas para resolver, sem ter algumas necessidades supridas. E aí nós escolhemos ter fé. Nós olhamos para o nosso Deus e falamos, não, se isso faltar, Deus é conosco e nós vamos vencer, nós vamos dar a volta. Né? Lá na frente Deus pode dar, Deus pode suprir. O que não é negociável é eu buscar as outras coisas e deixar Deus por último. Porque Ele nunca vai estar nem em segundo lugar. Ou Ele está em primeiro ou Ele não está. Deus não fica em segundo lugar nas nossas vidas. Então Deus fala isso, olha, a ave tem valor, quanto mais vocês. Então nós temos que conhecer o valor que nós temos para Deus. E isso vai nos ensinar a vencer a ansiedade e a dar valor para as coisas que Deus dá valor também. O versículo 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é o mesmo que 66 centímetros. O que a Bíblia está falando? Se você está ali andando, caminhando, no seu dia a dia, na sua rotina, e chega a hora ali de você morrer, você pode acrescentar, você pode andar mais 66 centímetros? Você pode andar mais alguns centímetros? Você pode seguir à frente mais algum tanto? Não. Então, o que Deus está falando? Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos domínio sobre nada. O domínio precisa estar nas mãos do Senhor. O que o pai quer falar com os filhos é que não deixe a ansiedade te dominar, porque o domínio é dele. É ele que tem que nos dominar. É Ele que tem que nos influenciar. Amados, eu acredito que um dia todos nós erramos por ansiedade. Eu, pelo menos, eu tenho exemplo na minha vida. Que talvez por ficar ansiosa com uma situação, não confiei o tanto que eu deveria e tive uma ação, tive uma reação, uma situação, depois eu arrependi. Então nós temos que aprender a não andar ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque nós não podemos mudar o curso, nós não podemos acrescentar um côvado, nós não podemos prolongar os nossos dias de vida na terra. Isso é para a gente ficar com medo? Não, isso é para a gente confiar mais no nosso Deus. Aquele que busca a salvação da sua alma, ele tem paz no propósito da eternidade. E a morte vai ser algo que apenas a gente vai passar por ela. Difícil é para quem fica, porque nós ficamos com saudades, né? O amor é aquela saudade que fica. Mas para quem vai salvo, ele vai para viver o melhor, muito melhor do que tem o nosso tempo de vida aqui nessa terra. Versículo 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Deus está falando em coisas mínimas, nós não podemos resolver às vezes. Então, por que a gente vai ficar andando ansioso? Versículo 27. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um qualquer deles.
Deus está mostrando o cuidado dele com os lírios, quanto mais conosco. Se Deus cuida da natureza, nós temos mais importância para Deus do que a natureza que ele criou. Deus criou a natureza, amados, para nos servir, para ser bênção, para a gente poder usufruir dessas coisas. Versículo 28. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar. Deus está falando, não anda questionando, perguntando o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Deus está falando, não ande inquieto por nada. Amados, assim, a gente tem contatos com algumas pessoas que vêm aqui, e às vezes a gente conversa por telefone, e nós estamos num tempo agora que Deus nos deu a direção de ir até alguns lugares com todos os cuidados, né? Nós vamos fazer a visita, a gente vai de máscara, com distanciamento, não há comprimento, né? Na casa que a gente vai, e é claro que a casa que nos recebe tem que concordar, porque se ela não concordar, nós temos maturidade como líderes para entender, é um tempo de pandemia, a pessoa tem o direito de não nos receber, por isso não há constrangimento. Mas quando a pessoa fala, não, vocês podem vir com todos os cuidados. Então, quem nos recebe também está de máscara. E ali a gente vê, né, os membros dessa casa, a gente conversa, a gente ouve, lê uma palavra, ora. Isso é o cuidado que Deus nos deu direção. Por quê? Porque nós não sabemos como será daqui a um tempo. Nós não sabemos, será que os cultos voltam ainda esse ano? Nós não temos essa resposta. Então, nós não vamos ficar ansiosos. O que nós vamos fazer? Buscar uma direção e fazer o que Deus quer hoje. E Deus deu essa direção para mim, para o pastor. Então, nós estamos indo. Com qual critério? Se nós vamos numa casa hoje, é uma casa, né? Eu, pastor, a gente ama visitar. Então, a gente poderia fazer não sei quantas visitas num dia. Mas Deus nos deu essa direção, porque nós estamos em tempo de pandemia. Então, se eu vou numa casa, é só uma casa. Quando eu chego em casa, eu vou higienizar as mãos, né? Eu vou colocar aquela roupa a lavar, eu não vou entrar dentro de casa com aquela roupa, eu tenho um cuidado com os calçados, porque eu tenho um compromisso, uma responsabilidade de amar as minhas filhas. Então, esse cuidado é demonstração de amor, né? E nós não estamos indo a lazer, a passeio. Pelo contrário, o nosso conselho com o pastor é não saia a lazer, não saia a passeio, não visite por visitar, né? Nós estamos indo porque o Pai nos deu essa direção, com todo esse cuidado. Nas casas que nós vamos, amados, nós não comemos nada, não bebemos nada. Por quê? Porque nós vamos ter contato com aquele recipiente, com aquele copo, né, com algo que vai ser nos servido. Então, a gente não bebe nada, a gente não come nada. E também, para a gente fazer isso, a gente teria que tirar a máscara. Então, há todo um critério que vem de onde? De Deus. E o que nós estamos escolhendo? Ser obedientes. Então, não veja o pastor e a pastora indo de vez em quando numa casa e outra e fala, o pastor e a pastora agora estão visitando, eu vou visitar também. Não, não é isso. Seja consciente, nós estamos fazendo com temor, porque Deus nos deu a direção, estamos fazendo em obediência a todos os critérios, por isso nós temos uma confiança que Deus está nos guardando e guardando a casa que nos recebe. Então, a gente tem que entender isso com maturidade. Esse é o cuidado de Deus. E eu, né, estou relatando isso aqui porque eu lembrei desse ponto, que é a inquietação. E a gente indo em um lugar, em outro, a gente ouve vários exemplos das pessoas falando, né? Eu tinha projeto de comprar isso, de fazer isso. Nós que somos pais, né? Preocupamos com os nossos filhos, roupa, material escolar, não sei mais o quê, e às vezes a gente fica ansioso. E agora a gente se encontra numa pandemia que quem não comprou está pensando, que bom que eu não comprei, que eu economizei, né? E quem comprou está pensando, meu Deus, por que eu fiquei tão ansioso? Porque agora eu comprei e está tudo parado, não podemos usar. Então, o que nós aprendemos? Que nós não podemos andar inquieto por coisa alguma, porque essa inquietação é ansiedade. E nós não devemos ficar ali indagando, porque esse indagar, amados, é no sentido de murmurar. E o murmurar está ligado à insatisfação. O que eu faço, o que eu não vou fazer, que não sei o quê. Amado, eu já tive dias, às vezes, que eu pensei, o que eu vou comer? O que eu vou fazer para eu comer? Eu orava, falei, Senhor, me dá graça aí, me dá estratégia. Traz na minha memória algo que eu posso fazer aqui com o que eu tenho aqui em casa. E Deus sempre deu ali uma direção e nunca faltou o alimento.
Então, nós temos o quê? Que aprender a lidar com essas situações e não deixar nascer a inquietação, a murmuração, que está ligado à ansiedade. Versículo 30, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Deus está falando, olha, é quem não conhece a Deus, é quem não me tem como Deus e Pai, é que anda ansioso. Deus está falando, olha, eu sou o seu Pai. Então não tem por que você andar ansioso com coisa alguma. Olha bem, o versículo 32 diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. A Bíblia está falando, aquele que está sentado num trono eterno de cetro de justiça, esse é aquele que quer dar a você o seu reino. Deus vai nos dar todas as coisas. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Tudo que Jesus vai herdar do Pai, nós vamos herdar juntos. Nós temos a mesma paternidade do Filho de Deus e Ele vai nos suprir. A Bíblia diz que se o Pai, que é o Pai terreno, pede ao Pai pão e o Pai vai dar pedra? Não. E se Ele pede carne, o Pai vai dar uma cobra? A Bíblia diz que não, o Pai terreno vai fazer isso, quanto mais o vosso Pai celeste. Então, o nosso Pai de eternidade, Ele se agradou em dar-vos o seu reino. Aleluia! Se nós vamos reinar com Ele, significa que Ele pode nos suprir em tudo. Mas, amados, se Deus for nos dar algo, um bem material, que aquilo vai ocupar o lugar de Deus na nossa vida, Ele não vai dar. Pensa bem. Porque Ele sabe que para que nós sejamos felizes, nós precisamos dEle em primeiro lugar. Então, se Deus der algo que eu vou amar mais aquilo do que o Senhor, vai dar errado. Deus está falando, olha, não fica indagando, não fica preocupando com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Quantas pessoas que são viciadas em comprar roupa, isso é alto nível de ansiedade e insatisfação. Quantas pessoas que comem e estão ali no pecado da gula, não se satisfazem, é a insatisfação que vem também da ansiedade. Então, o que Deus está nos ensinando? Você vai se vestir, você vai comer, você vai beber, você vai suprir as suas necessidades, porque eu vou te abençoar, eu sei de cada uma delas, mas nenhuma delas fará com que você fique ansioso. Porque o governo sobre a sua vida não se chama ansiedade, o governo sobre as nossas vidas se chama Jesus Cristo. O Deus de eternidade, o que se assenta no trono, e um trono eterno. Glória a Deus. Então, isso que nós precisamos aprender. Olha, o que me chama a atenção nesse versículo 32, ele fala, não temais. Amados, quem tem ansiedade tem medo. Quem tem ansiedade tem medo. Ai, o medo disso dar errado, medo disso não acontecer, medo de não conseguir, medo de não dar. Você já viu quando alguém às vezes vai fazer uma prova, ele fica tão ansioso que quase que ele morre antes de fazer a prova. Se ele morre antes, não adiantou nada de ter planejado, estudar para fazer. Por quê? Porque é medo, um alto nível de ansiedade que está ligado ao medo. Agora, o que a Bíblia diz lá em 1 João 4,18? Vamos lá, 1 João 4,18. Pode deixar Lucas marcado. 1 João 4,18. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é o nosso Deus, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que esse versículo está falando? Que o nosso Deus, Ele tem poder para lançar fora todo medo. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que tem poder para lançar fora todo o medo. E nós precisamos aprender a viver assim. Amados, não é que nunca nós vamos sentir medo, mas nós não vamos ajudar o nosso medo a crescer. Existe um nível de medo que é proteção. A gente não vai fazer uma coisa que vai machucar, vai prejudicar o outro. É um medo de proteção. Mas aquele medo descontrolado é a ansiedade. E a Bíblia está falando que Deus lança fora esse medo. Amados, eu lembro que antes de eu me converter, eu tinha medo de morrer. Eu tinha uns pensamentos loucos.
Eu lembro de uma vez que o meu pastor, o pastor que nos evangelizou lá atrás, antes da gente converter, e ele foi na minha casa e ficou na minha memória algumas conversas que a gente teve naquele tempo que ele estava nos evangelizando. E eu via que ele só ouvia o que eu falava. Ele ter pensado, misericórdia, já tem que converter, coitada, está sofrendo sem necessidade. Mas eu tinha uns pensamentos que eu podia morrer, ou que se o Rodrigo morresse, como é que eu ia fazer? E ficava preocupada com aquilo, sabe? Então, hoje não. Hoje eu tenho uma confiança no Senhor. O Senhor é o dono das nossas vidas. Né? A morte vai ser apenas aquele dia que Ele vai nos recolher para Ele, encerrou o tempo, cumpre um propósito. Então, a gente passa a ter paz nessas coisas, porque nós temos uma confiança num Deus que é eterno. A nossa confiança não está nas coisas terrenas. Então, o amor de Deus, o próprio Deus, que é o verdadeiro amor, Ele tira o medo. Em vez de medo, o que Ele nos dá? Fé. O que Ele nos dá? Confiança. E nós temos que aprender a andar em fé, em confiança. Amém? Quando você vê 1 Pedro, olha aí, se você ainda está em João, você está pertinho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa interessante, a Bíblia está falando assim, olha, se você lança, se você entrega todo tipo de ansiedade, é porque você está confiando que Ele cuida de você. Porque quando eu não consigo entregar, quando eu não consigo lançar, quando eu não deixo o verdadeiro amor lançar fora o medo, tirar o medo da minha vida, quando eu não entrego a ansiedade, quando eu não lanço a ansiedade na pessoa de Jesus, é porque, de certa forma, eu não estou confiando que Ele está cuidando de mim direito. Em algum ponto eu penso, Deus está deixando a desejar na função dele, de Deus na minha vida. Isso é ansiedade. Então, quando eu entrego, quando eu lanço sobre ele, quando vem ansiedade, porque todos nós sentimos um nível de ansiedade, eu lanço sobre ele, eu entrego na pessoa de Jesus essa ansiedade, e eu falo assim, eu tenho a confiança, porque ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de mim, então eu não vou ficar preocupada com essas coisas. Amém, irmãos? Então, nós temos que viver esse padrão de vida que é o reino dele. Aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele deixa o verdadeiro amor lançar fora o medo, tirar o medo da sua vida. Ele deixa ali a sua ansiedade na pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele confia que Jesus tem cuidado dele. Então nós temos que aceitar esse padrão do reino e falar, eu quero viver assim a partir de hoje. Eu já vivo, então eu vou permanecer vivendo assim. As coisas têm apertado. É a economia, é o governo, é a saúde, é tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e não vai nos faltar motivo para ficar ansioso. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar mais ainda o reino dele, nós vamos nos esforçar mais ainda em deixar o amor dele, tirar todo o medo e gerar em nós essa confiança de que ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Então nós temos que ter esse entendimento. Lá em Filipenses 4, versículo 6, volte aí algumas páginas. Filipenses 4, versículo 6. Essa semana nós terminamos de ler Filipenses, glória a Deus. Lá em casa, o dia que nós terminamos, a Luísa falou assim, mãe, amanhã a gente começa Colossenses. Eu falei, isso, aleluia. Eu falei, eu estou muito feliz de você estar lendo junto, assim como ela, Fernanda, glória a Deus. Filipenses 4, versículo 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora Deus está falando mais uma vez, não andeis ansiosos. Aí Deus nos ensina agora, olha, além de você buscar o reino dele em todas as áreas, Deus está falando, uma das formas de você buscar o meu reino e viver de forma correta é orando, é suplicando. Vem um sentimento de ansiedade, aquele medo, uma preocupação, uma inquietação, e ali a gente começa a ficar assim alterado, a carne começa a querer ter lugar, e aí o que a gente vai fazer? Orar. Deus, eu quero entregar.
Isso que está me deixando inquieto, com medo, preocupado. Deus, eu entrego nas mãos do Senhor. Me ajuda a confiar, Pai. Eu quero confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Então eu não quero duvidar daquilo que o Senhor está fazendo. Sabe? É essa oração, esse relacionamento que o Pai quer ter conosco. Com súplica, com ação de graça. Sabe? Chore com lágrimas se for necessário, isso é súplica. Mas também com ação de graça. Deus está falando, olha, sabe o que vai te ajudar a não ficar ansioso? É você ser grato por aquilo que Deus já fez. Porque às vezes a ansiedade é porque a gente não reconhece o que Deus já fez e fica preocupado com o que está por vir. Então Deus está falando, olha, uma ótima oração, uma postura que você pode tomar que vai te ajudar a vencer a ansiedade. Veja o que eu já fiz, veja quem eu sou, veja o que eu já fiz na sua vida, o que você já foi transformado, as coisas que você já conquistou em mim, as lutas que você já venceu. E começa a orar em ação de graça, começa a agradecer. Em vez de ficar orando, só falando das inquietações, ora agradecendo, falando, Deus, eu já atravessei o Mar Vermelho, então agora o que é o Jordão diante do Senhor? Aquele que já passou o Mar Vermelho, vai passar o Jordão. Por isso que Deus falou com Josué, tem ânimo, seja forte e corajoso, Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite, porque comigo você atravessa o Mar Vermelho e comigo você atravessa os Jordões se for necessário. Às vezes a gente está inquieto, a gente está ansioso, amado, por coisas pequenas, sendo que Deus já nos fez vencer coisas enormes. Então nós temos que dar graças a Deus por aquilo que o Senhor já fez. E dando graças a Deus, a ansiedade vai diminuindo. A inquietação vai diminuindo, o amor vai vencendo o medo. Nós lançamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo a ansiedade. Por quê? Porque nós temos confiança que Ele tem cuidado de nós. Amém? Então nós precisamos viver dessa forma. Quando você lê o Salmos 37, o versículo 5, Salmos 37, versículo 5, Deus nos ensina também a confiar nele. Olha bem, Salmos 37, versículo 5 diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amados, tem coisas que nós temos que entregar e descansar. Não é que a gente vai viver uma vida acomodada. Não, Deus faz 100%, eu não tenho que fazer nada. Não, mas quem tem controle sobre o dia de amanhã? Se você levanta, trabalha, ora, lê a Bíblia, busca o Senhor, serve alguém, faz o bem para alguém, ajuda alguém na sua casa, faz a vontade do Senhor sobre a sua vida naquele dia, e ficou algumas coisas sem resolver para o dia de amanhã, eu não vou ficar ansioso, porque o que eu tinha que fazer hoje eu fiz, o amanhã está nas mãos do Senhor, então eu vou aprender o que é acalmar o meu coração e aquietar, porque é isso que a Bíblia diz. Olha bem, o Salmos 46, ande aí algumas páginas, Salmos 46, versículo 10, Salmos 46, versículo 10, a Bíblia diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está falando, eu sou Deus na sua vida, não é ansiedade, ela não pode te dominar mais, eu é que tenho domínio sobre você, então aquieta e saiba que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, a terra está um caos, é pandemia, novas enfermidades, precisando da vacina, não sabemos quando ela vai chegar, pessoas morrendo, um caos na saúde, a corrupção que já existe desde o início, desde que o pecado começou a existir, a corrupção também, escândalos no meio da igreja, falsos líderes, os gafanhotos, enorme. Se aqueles gafanhotos entram no Brasil e comem a plantação lá no sul, vai haver fome, amados, vai prejudicar toda a terra, assim como também se atingir outros países. Aquela tempestade de areia que chegou nos Estados Unidos e chegou também a outros países. Então, gente, é tanta coisa acontecendo que nós temos motivo para nos preocupar.
os nossos familiares que ainda não se converteram. Morrer todo mundo vai, mas o que importa é quem morre salvo. Coisa terrível se a gente vê um deles morrendo nesse tempo e falar ainda não foi salvo, a gente pode entrar em desespero mesmo. Mas Deus está falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e eu sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Aquietai-vos, aquieta o seu coração. Amados, às vezes eu estou orando, eu falo, Deus, se for olhar por mim, eu queria que eu tivesse feito isso ontem. Isso é ansiedade. E aí eu falo, Deus, mas eu confio no Senhor. Pode estar difícil, tanto que for, mas o Senhor está no controle. Então, às vezes, naquele momento ali de ansiedade, que vem o medo, vem a inquietação, vem dúvida, vem preocupações excessivas, nos tira a paz. O que a gente tem que fazer, às vezes? É aquietar. Não tome nenhuma decisão ansioso. Não tome, porque vai dar errado. Porque outra coisa que Deus falou comigo, amados, é que a ansiedade, a inquietação vai nos levar a precipitar. Por isso, olha aí Provérbios 19, versículo 2. Provérbios 19, versículo 2. Provérbios 19, 2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, sem você pensar, analisar, ver se é isso mesmo. E peca quem é precipitado. A ansiedade nos leva a precipitar, e precipitar é o mesmo que pecar. Às vezes a pessoa, por ansiedade, ela toma uma decisão que ela nunca tomaria se ela não tivesse ansiosa na hora que ela tomou. Entende? Então, como que eu faço? Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou deixar o amor dele tirar o medo, eu vou lançar, eu vou entregar para ele essa ansiedade, como? Orando, suplicando, gastando algumas lágrimas com o Senhor, agradecendo pelo que ele já fez. A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, se a gente só pensa em coisa que não nos dá esperança e essas coisas nos deixam ansiosos, então está errado. Porque o reino de Deus é pensar nas coisas que nos dá esperança. As coisas boas, nisso pensais, é o que a Bíblia nos ensina. Então, volte comigo agora para Lucas 12. Lucas 12. Vamos continuar meditando no texto que nós lemos no início. Lucas 12, 31. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando, viva um relacionamento de confiança. Amados, confiar não é tão assim fácil. Nós sabemos que não é, né? Mas quando se trata do nosso Deus, coisa boa é quando nós aprendemos a confiar nele. Por quê? Porque ele é digno da nossa confiança. Ninguém é mais digno do que o Senhor. O versículo 32, além dele falar para a gente não temer, para a gente não ter medo, ele fala, ó pequenino rebanho. O rebanho do Senhor é pequeno, gente. Às vezes, se você for olhar assim, mas meu vizinho é ansioso, o meu familiar é ansioso, não sei mais quem é ansioso, não sei mais quem é ansioso, então eu estou no padrão normal. Olha, Deus está falando que o rebanho dele é pequeno. Seja diferente, vença a ansiedade. Toda vez que vier o pensamento, eu sou ansioso, você fala, não, eu confio em Deus. Eu consigo aquietar, descansar nele, eu sei que ele é o Deus da minha vida. Amém? É isso que ele quer nos ensinar. Versículo 33 diz, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei por vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível, nos céus onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Deus está falando no versículo 33, tire o foco de você mesmo. Tire o foco de você mesmo. Em vez de você pensar, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou ter, eu tenho uma blusa, eu tenho que ter uma calça, eu tenho que comprar um sapato, eu já tenho uma assim, agora eu vou comprar outro. Deus está falando assim, sirva alguém, dê, em vez de você querer ter, distribua, vende o que você tem, dá aos pobres. Deus está falando, tira o foco dos bens materiais. Você lembra o que o Senhor falou com aquele jovem rico? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você terá um tesouro no céu junto a mim. E o que aquele jovem fez? Saiu triste da presença do Senhor. Então Deus está falando, tira o foco de você mesmo. Tiramos o foco de nós mesmos.
Começa a servir, começa a dar. Aí eu quero comprar isso, eu quero ter aquilo. Não, olha lá no seu guarda-roupa e pensa, será que eu tenho alguma coisa para dar? Será que eu tenho alguma coisa para distribuir? Deus está falando, isso também vai nos ajudar a não andar ansioso. E o que você vai buscar adquirir? Coisas que ladrão não rouba, nem traça consome. Um tesouro inextinguível no céu. Deus está falando, é isso que você vai ajuntar. Pensa em ter uma bolsa invisível e tudo que você faz de bom para o reino de Deus, você vai começar a colocar dentro dela. Deus está falando, essa bolsa você tem que encher. Essa aí você vai encher. Se você for pensar em construir um celeiro para você colocar tudo que você faz para o reino de Deus, então é isso mesmo, vai encher nele. Coisas invisíveis, coisas que nem todo mundo vai ver, não vai ser bens material não. Tudo que você tem, você vai usar para o reino dele. E seja satisfeito. A ansiedade é sinônimo de insatisfação. Então, seja satisfeito com o que você tem, busque o reino dele em primeiro lugar, viva de forma reta, isso é a sua justiça. As demais coisas ele vai acrescentar. Amados, nós trabalhamos com o discipulado ali no dia a dia, né? Podemos sentar com os irmãos, eu sento com as irmãs, o pastor senta com os irmãos, e ali no discipulado a gente trabalha essa vida na prática. O que ensina o discipulado? Viver o reino de Deus, porque não é automático. Talvez nós não percebemos que no dia a dia a gente está vivendo de uma forma como se o reino dele não existisse. Então, no discipulado, nós somos esse apoio, nós pastoreamos, nós ensinamos os irmãos ali, através do Espírito Santo, o quê? A buscar as coisas do reino, a trazer isso para praticidade, para coisas assim cotidianas. E às vezes a gente tem uma necessidade, aquela necessidade não é suprida, porque a gente nem ora. A gente nem fala, Deus, eu preciso disso. Mas quantas coisas que Deus supra a minha casa, supra a minha família, porque a gente ora. Deus, eu tenho essa necessidade. Lá em casa eu tenho uma programação de idas ao médico, que tenho, assim, eu faço anual, né? Das meninas, oftalmologista, dentista, coisas que nós temos que fazer, porque quem a gente ama, a gente cuida. Eu também, o pastor. Então, o que nós temos que fazer? Orar. Senhor, eu tenho esse projeto, eu quero fazer isso. Eu não vou ficar ansioso, eu não vou ter o dinheiro, eu não vou ter como, eu não vou fazer, tenho necessidade, não tem como. Não, não é isso. Eu oro e falo assim, pai, eu tenho essa necessidade, eu preciso ir no dentista, pai. Eu estou precisando de ir lá, fazer assim, assim. Me abençoa, abra a porta, prospera, nos dê condição. O que acontece? O pai acrescenta. Porque em oração eu já estou demonstrando que Ele está em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar e dizer que todas as coisas que eu preciso vai vir dEle. Então, amados, é isso que nós precisamos. Colocar o Senhor em primeiro lugar. Versículo 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Jesus em primeiro lugar é o mesmo que Jesus ser o nosso tesouro. E nós vamos encerrar lendo um texto agora lá do Evangelho de João, João 14, versículo 1. João 14, 1 diz assim: não se turbe, não ande agitado, ansioso, perturbado, desassossegado, não se turbe o vosso coração. Aí Deus está falando, crede em Deus, crede também em mim. Deus está falando assim, olha, não é você falar, eu creio em Deus. Quase todo mundo fala isso, eu creio em Deus, né? Deus é um só, Deus não é um só. Existem deuses falsos e Deus verdadeiro. O verdadeiro é um, mas existe falso também. Aí ele está falando, não, crede em Deus verdadeiro, no Pai, e crede em mim também. Ele está falando, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não viva como você vai construir coisas só na terra, pensa na eternidade. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Jesus falou, eu vim aqui na terra para falar com vocês que existe uma eternidade. Então não anda preocupado só com as coisas aqui da terra, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Olha, a maior riqueza que você e eu iremos conseguir, Jesus falou, Ele vai voltar para nos dar. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Lá nós não vamos ter nenhuma das preocupações que nós temos aqui. Aleluia! Nós precisamos desejar a nossa eternidade no Senhor. Versículo 27, o Senhor Jesus disse assim, deixo-vos a paz. Amados, quando a gente tem paz, não tem ansiedade. Não tem.
Pastor, então aquele momento que faltou paz, teve ansiedade, o que eu vou fazer? Você vai deixar o amor tirar o medo, você vai lançar sobre ele a ansiedade, confiando que ele cuida em você. Você vai orar, você vai suplicar, você vai orar agradecendo o que ele já fez, porque aí você vai tirar o foco do que falta, mas você vai ser satisfeito por aquilo que ele já fez. Então eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, não ande ansioso, nem se atemorize, não viva de forma ansiosa, não tenha medo de nada, porque eu estou convosco. Não é isso que o Senhor disse? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor está com ele. E o Senhor quer que sejamos nós, e ele vai nos dar essa paz. Essa paz significa ausência de ansiedade, ausência de medo, ausência de dúvida, ausência de inquietação, ausência de aflição, ausência de ser impaciente, ausência de precipitação. Amém? Então, ele nos dá a paz. E que Jesus seja o nosso tesouro. Amém, queridos? Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor para que tudo isso que nós meditamos seja prática nas nossas vidas, porque o conhecimento vem para que ele se torne prática, não é apenas para ser um conhecimento. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E se a gente falar que a gente não tem nem um pouco de ansiedade, Deus, nós estaremos equivocados. Então, cada um de nós existe um nível de ansiedade, mas nos ensina então, Pai, a confiar mais no Senhor, a deixar o amor do Senhor tirar de nós todo medo, toda dúvida, toda inquietação, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a fazer parte do teu pequeno rebanho, um pequeno rebanho que confia no Senhor, um pequeno rebanho que no dia ali de tantas circunstâncias que podem gerar um alto nível de ansiedade, nós decidimos aquietar, porque nós somos o teu pequeno rebanho. E nós aquietamos por quê? Porque nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, é aquele que tem cuidado de nós, é aquele em que nós escolhemos entregar o nosso caminho e confiar, porque todas as outras coisas o Senhor fará. Por isso, Deus nos ensina a viver essa vida, e essa vida dessa forma, Pai, é o teu reino, é a tua justiça, e nós queremos viver dessa forma. Nós queremos, Pai, que o Senhor esteja em primeiro lugar das nossas vidas. Por isso, se hoje o motivo da nossa ansiedade é porque nós não temos buscado o Senhor, porque é isso que a palavra diz, ó Deus, que o Senhor mova as coisas de lugar, que o Senhor nos ensina a organizar a nossa rotina, organizar o nosso dia a dia, organizar as nossas decisões, e que o Senhor venha estar em primeiro lugar, em nome de Jesus Cristo, porque nós não queremos andar ansiosos, nós somos aqueles em que o Senhor se agradou em nos dar o seu reino. No reino do Senhor é o lugar onde nós temos todas as coisas que nós precisamos. E se nós estamos ansiosos hoje, querendo algo que não é o que o Senhor tem para nós, Pai, arranca de nós essa ansiedade. Converte a motivação do nosso coração, muda os nossos corações, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos, meu Deus, buscar as coisas que o Senhor tem separado para os teus filhos no teu reino, em nome de Jesus. Nós entregamos, meu Pai, tudo nas tuas mãos e queremos essa paz que o mundo não pode nos dar, mas o Senhor nos dá, e dando essa paz, o Senhor diz, não se turbe, não ande ansioso, não tenha medo, mas receba a paz de Cristo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amados, glória a Deus por essa palavra, por esse tempo, louvado seja o Senhor, o nosso Deus, que o Senhor Jesus te abençoe, te dê uma noite de paz, uma noite de descanso, e que você possa aprender a viver o reino dele em primeiro lugar todos os dias, e nós juntos viveremos. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz, que o rosto dele resplandeça sobre você, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.